Temos aqui, e aí eu já falo do Vasco já de uma vez. Eu puxo o Vasco. O Vasco entrou em campo ontem, foi vice-campeão da Copa do Brasil, Igor. Boa noite. Boa noite, acontece, o futebol nem sempre é justo. Foi injusto o jogo? Ué, você vai deixar eu terminar de falar? Desculpa. Não, só pra saber. O time que eu achei que jogou melhor não saiu campeão, mas o time que tinha melhores jogadores, melhor elenco, acabou sendo campeão, que foi o Corinthians. Agora, se isso tudo é justo dentro do futebol, como o Corinthians montou esse elenco, que é onde eu queria chegar, se isso tudo é isso é justo, verdade. não sei, mas assim, o Vasco teve oportunidades e não teve a mesma decisão que os jogadores do Corinthians tiveram, até por serem mais qualificados, entendeu? Mas é o que eu falei, o Vasco tá vindo uma reestruturação junto com o Pedrinho, 2 anos chegando à semifinal e uma vez chegando à final da Copa do Brasil. Futebol é isso, acontece, às vezes perde, mas tenho certeza que uma hora vai ganhar, entendeu? Tá se reestruturando. Flamengo aqui, querendo ou não, é um exemplo que já passou por isso, pela reestruturação, e agora colhe os frutos disso. Então é o que a gente espera, que o Vasco possa colher os frutos disso daqui pra frente, no caso. Você A chorou diferença é que o ontem. Flamengo, quando bateu na Copa do Brasil, ganhou, né? Pô, mas contra quem? 2013. Contra o Atlético Paranaense. Mas chegou na final. Ué, Mas olha o time do Corinthians. Você É quer isso que eu escolher não, adversário? Mas é o que eu tô dizendo, o time do Corinthians a folha do Corinthians, o Memphis Depay, Eu o não Alberto, acho que o Cara, time foi do uma- Corinthians foi uma é melhor final- que o do Botafogo. e Foi do uma Fluminense. final 13º contra Pô, 14º. Não foi uma com distância todo tão respeito, grande. né? Com todo respeito, Não tô podcast. falando que também Não, que o Vasco é melhor do que o Fluminense e o Botafogo, eu falei aqui que não era. sim. Mas o time do Corinthians tem alguns jogadores que, pô, É o que nome. O nome. Memphis jogou, o Yuri Alberto jogou. Então, O mas Breno nome, né? Bidon Esse fez moleque dominou é o meio campo, absurdo. tá Sim, ligado? sim, mas O não lance acho o do melhor segundo time. gol é histórico. Você vai lembrar da Copa do Brasil de 2025. Vai lembrar daquele Lembrou o gol. Vai Edmundo dando drible na final. É verdade, contra o United, Manchester. Aham. Então, Não foi na final, não. Foi na semifinal. Não, Mas foi assim, final. é válido o seu Foi argumento, final. que o Fluminense e o Botafogo tem times Como melhores. elenco, Tem times melhores que o do Corinthians. Mas, cara, o Vasco também teve dificuldade contra o Botafogo e o Fluminense. Foram 2 empates Sim, contra sim. o. E 2 pênaltis, né? E 2 disputas de Dois pênalti. Sim, pô. E assim, contra o Botafogo, o primeiro jogo até o Vasco jogou melhor, mas no segundo eu achei que o Botafogo foi melhor. Mas contra o Fluminense eu achei que o Vasco jogou melhor os 2 jogos. cara, o Vasco tinha que ter Entendeu? feito valer o fator casa. Porque afinal é a última, pelo menos, não sei se vai mudar novamente, mas a partir do ano que vem a Copa É do Brasil final é única. final única, né? Estádio já decidido desde o início do ano. Mas- Então, assim, o Vasco, querendo ou não, estava decidindo em casa porque o primeiro jogo foi 0x0. Uhum. Se tivesse sido uma vitória do Corinthians lá, aí beleza, por mais que tenha o fator casa e tal, mas, pô, 0x0 era o Vasco jogando em casa contra o Corinthians. Mas- Você falou de se mexer melhor, ser melhor, eu falei, é 13º contra 14º. Não Mas, é uma assim, distância. como é muita um gente nome. falou, eu acho também, eu concordo, acho que o Corinthians abdicou um pouco do Campeonato Brasileiro, entendeu? Acho que é Por falta de exemplo, perna mesmo. a maioria dos meio-campistas do Corinthians seriam titulares no Vasco, pô. Até reservas ali, entendeu? Cara, Eu acho que é Eu pelo acho, por nome, exemplo, cara, que você tá falando. Eu acho Não, que é mano. pelo nome. Os caras jogaram bem. Pô, o Martini seria titular no Vasco, provavelmente. O Bidon... Eu não acho que o Yuri Alberto fez um campeonato bom, Nem por eu. exemplo. Um ano bom. Nem Não, o- não fez, mas é um bom jogador. Não, Você e concorda perdeu comigo? um gol ontem Cara, inacreditável, né? E assim, Na cara e do acho gol. que- e acho que- estilo Gabigol, cara. Ele cria 10 chances pra fazer um. Mas eu acho que Toda hora passou... entra, cara, sozinho. o título do Corinthians passou muito pelo Dorival também. Sim. Que sabe jogar o campeonato. Mudou o esquema do Corinthians. Veio com 4 meio-campistas. Cara, ele jogou com praticamente 4 volantes. E o Diniz time foi bem pra cara. caralho. O Diniz afobou, assim. Porque eu tava falando com um amigo meu já do Breno Bidon antes do jogo. Falei, cara, esse Breno Bidon joga muito. E assim, lógico, tava jogando em casa e tal, tinha que propor. O Vasco propôs jogo. Ele teve mais posse de bola, ele espetou mais o Corinthians. Só que o Corinthians foi letal, cara. Assim, Foi letal e veio pra jogar no contra-ataque tipo muitas assim, vezes. Tu vê a jogada do Breno Bidon, que tu falou, cara, tu vai lembrar disso aí, e não é porque é o Vasco, não é assim, num grau de concentração que é uma final, é um jogo de detalhe. O cara, ele desmonta, ele dá um drible no Barros, acho que é o Barros. Aham. Ele dá um drible no Barros, ele desmontou o meio campo. Nisso ele empurra pro Mateuzinho vai, o Roberto faz o facão, ele olha ainda e coisa pra jogada de cara, de A manual. inteligência de videogame. do Yuri Alberto ali foi fazer aquele passe a meia altura. Porque esse rasteiro, tu poderia ou o goleiro ou o zagueiro cortar. É, o goleiro, Só porque que o zagueiro tava muito a atrasado falta de- na A jogada. falta de experiência ali foi justamente do Barros. Porque eu até falei isso em off aqui.
Ali, depois que ele tomou o drible, era pra agarrar o bidon e acabou. Mas, pô. Era mas eu fácil. acho que assim ele também, tentou cara. Não ainda. tentou. Eu Gente, vi que ele Ele tentou dá um fazer. carrinho, ele ele tentou, dá, mas ele ele não- acerta. Mas o é. Bidon, eu acho que é muito mais mérito do Bidon Não, é mérito de do do se Bidon. manter em pé. do que demérito do do Barros. Bidon, um drible, claro. E se que mantém ele em tem pé, carência. pô. Só que ali o Bidon, o Barros, você vê que ele tenta claramente acertar a bola. Claro, ele tentou visar a Pô, bola. mas tem um Se frame que ele ele tá visa- pegando na se ele perna Ele pega do... na perna. Então, pega, porque pega. depois que ele erra a bola, ele acaba tentando Pô, mas aí ele o Bidon. tentou também, Sim, só pô. que se ele visa direto o Bidon, é a falta tática, mano. Se ele visa direto acertar o Bidon, ele para o lance. Mas pô. assim, eu acho que para. ele ficou tão desconcertado, porque a bola foi pra um lado e ele É, foi ele pro foi outro, ele, humilhado, ele ele não foi tinha... Às vezes fica sem não reação, tem pô. o que fazer. A palavra é, ele foi humilhado. Foi um Humilhado. drible humilhante, pô. Cara, eu acho que foi o que tu falou do banco, logo no... Eu acho assim, o Vasco cai muito quando vem o banco. É, pô, isso Cara, aqui o eu Matheus venho falando França- isso aqui há mó tempão. A Matheus substituição França. foi GB. Mas, Tipo assim, é o que o Diniz tem. O Matheus acaba França, parece os melhores jogos que ele teve pelo Flamengo foi de falso 9, Aí, cara. flamenguista, né? Tu viu o bicão que ele deu pro alto no final do jogo? que... Cara, Acaba- tipo, a- última assim, bola Alguém praticamente. gritou pra ele, saiu, acaba. Ele, bum, Cara, pelo amor de bicão pro Deus, alto. eu via só o Diniz metendo a mão na cabeça assim, desesperado, caralho, cara. trabalha Mas a aí bola, ele sabe? insiste com o Matheus França, pô. É, Ele podia ter tipo assim, tentado, durante o tempo que ele tava ali, trabalhar com os moleques da base, por exemplo. Rubro-negro, Que já Matheus jogaram antes, jogaram bem. O Estrela, que nunca mais teve oportunidade, praticamente nenhuma. Jogou contra o Atlético Mineiro, foi reserva. Aí ele insiste com o Matheus França, que não dá em nada. O Hugo Moura, ele insistiu várias vezes também, não deu em Agora nada. Agora sim, foi uma partida um pouco abaixo do Ryan, eu achei, né? Ele Cara, teve uma o oportunidade. Ryan, às vezes, tem muita dificuldade. Desculpa te interromper, que o Tudo Ryan, bem. às vezes, eu acho que ele ainda tá se adaptando a essa função de centroavante que o Diniz colocou ele. Muitas vezes ele, por exemplo, começou a participar mais do jogo quando ele foi trazido Caindo ali pro lado. pro lado direito, até contra o Fluminense. Sim. Ele tinha muita dificuldade, o Thiago Aí ele Silva vinha e arrastava. é como ele conseguia fazer, entendeu? Só que, tipo assim, querendo ou não, ele mesmo com dificuldade ainda gerava mais jogo que o Verratti. Sim. Que é por isso que acho que ele tomou o lugar do Verratti ali. Cara, Agora, E o Andrés Gomes também que tava eu pedindo ia falar passagem. dele. Eu acho que foi um dos Sensacional. melhores em campo, o não, Andrés ele é Gomes, muito né? bom, Apesar Não, da... do assim, Vasco, acho que foi... Como o Bidon teve o drible ali, em cima do Cauã Barros, o Andrés Gomes também, pra fazer o cruzamento, ele deixou um... Eu não lembro agora quem era. Eu acho que não era o Mateuzinho. Eu acho que era o André Ramalho. Ele tirou o André Ramalho da jogada Ele e fez cruzou. metade do gol é do Ele Andrés cruzou Gomes, pô. perfeitamente pro Nuno Moreira, pô. Entendeu? Não, o jogo inteiro, ele... Lá, o Mateuzinho sofrendo com os cortes pra lá, pra cá. O tempo todo ele conseguia Às vezes dá um limpar pouco, a jogada. dá um assim. pouco de raiva porque ele não toca rápido. É, ele acaba... Ele segura a bola É isso mais aí. do que precisa, Mas entendeu? foi o resumo do jogo foi esse, cara. Assim, quando começou a substituir, o Vasco começar a cair, né, cara? O Ryan, tipo assim, ele larga uma patada, cara, que a bola vai no meio assim, mas é uma pancada. Na falta, É. né? Cara, E ela bola ainda pra faz ele- uma curva assim, né? O pra fora, Coutinho né? ter saído. É, o Coutinho Você foi abaixo, achou- mas assim... Ele tava Sim. muito cansado É. também. Não dá É pra foda, tirar. porque, tipo Jogo assim, assim tem uma dá hora pra que o cara não aguenta mais. pô. Também acho, não dá pra Mas tirar. eu acho que... Pra tirar, pô, o- tá Eu acho que tinha que vir Eu, dele, é. tipo assim, pô, não vou sair, vou continuar. É. Até porque Às ele vezes deu... falta gana É nele muito também, eu profissional, sinto cara. isso. Muito profissional. A gente julga aqui fora, o cara fala assim, eu não vou sair. A gente vai julgar como antiprofissionalismo. Pô, mas aí eu quero a camisa 10 do time, pô. O cara que pode mas fazer a aí vai diferença. ser um- É a se final, é faz tipo assim, o isso- último mas jogo ele não do tava ano. jogando nada, né? Também. Cara, mas é o jogador Não, quando ele que- começou a participar, o Vasco melhorou, né? À toa que ele que deu o passe pro Andrés Gomes. Final se ganha ou final se joga? Final se se ganha. ganha. Final se ganha. Então, assim, o Coutinho é um cara que tem um poder decisivo? É. Sim. Ele pode dar um corte pra direita e bater um botão na gaveta. Sim, Certo? Ou tirar um passe, achar um Teve uma passe, falta, entendeu? cara, essa que o Matheus Então, assim, França não se isolou, tira. foi uma falta que, tipo, originou. Acho que o Ryan sofreu a falta. Cara, se o Coutinho joga uma bola na cabeça ali, eu acho que o GB ainda é maior que o Ryan, cara. É, Tipo pô. assim, GB alto pra caramba. joga ali uma bola para área, trisca um, outro. É empate, o jogo fica tudo Eu normal, acho que é né? um jogo de pontos corridos, tá? Campeonato de pontos corridos e tal. Você pode tirar, recupera. Final, cara, jogo mata-mata, o cara decisivo você não tira. Se o jogo estiver resolvido, 3-0, pô, falta 5 pra acabar, tu toca a vantagem de 2 gols. Beleza. Tu tá precisando de resultado, não tira. Tem também achei jogador que não não- tira. Tem jogador Ou ele que tinha não que ter mantido o Nuno ou tinha que ter mantido o Coutinho. Pra ajudar ali É, na criação da tiraram os jogada, dois- entendeu? Tirou mais os dois. inteligentes. Eu Aí ele acho veio que- com o assim, Tietchan e GB, eu acho. O David, Você não vai foi? para uns pênaltis, você perde também 2 jogadores que batem bem na bola, né? Sim. É, o Coutinho, o Nuno acho que não sei se chegou a cobrar nesse tempo aí, mas o Coutinho já bateu, pô. Contra o Fluminense. E cara. era um Diniz cara- ficou- Travessão. O Diniz É. ficou agoniado pra ganhar o jogo, Guto, sacou? É, Tipo assim, o Diniz é o jeito que- dele. Mas no cara. final ali era empatar ele e ir pros que- pênaltis. É isso aí, mas assim. Então, e o Dorival ficou, cara, se os pênaltis sobrar pra mim isso aqui, eu tenho meu goleiro. Assim, porque pra mim, se vai pros pênaltis, assim, cara, o Hugo Moura, Hugo Moura, não, perdão, Hugo Hugo Souza. Souza, o Neneca, pega muito pênalti, pega. O Léo Jardim também, cara. Então Sim. ali ia estar igualitário. Seria uma Então, disputa assim, muito boa, pô. O Dorival, ele teve essa calma.
Tipo assim, não por não estar jogando fora. Se tivesse Itaquera, ele teria a mesma calma. O Diniz não, ele meio que tentou ir pra um abafa. Essa que é a verdade. Pra abafar o Corinthians. E algo que o Dorival já, como mais experiente, esperava. Ele ia sair no contra-ataque uma hora assim, foi jogada do Breno Bidon, foi linda, foi. Mas, cara, ele tem 4 jogadores de qualidade na frente, cara. Mas o Dorival já veio com essa proposta de jogar num contra-ataque. Sim, O Corinthians, Desde o início. O Corinthians O pediu Corinthians- pra tomar o gol, hein? Hã? O Corinthians pediu pra tomar o gol no final do jogo, hein? Ah. Era os 11 dentro da área. O mas aí GB, é né, final, que teve mano. a Foi, bola que do chutou jogo pra e cima. chutou pra cima. Mas, assim, o Dorival desde o início já veio pro contra-ataque. O estilo de jogo do Corinthians esse ano todo, muitas vezes era o reativo. contra-ataque. Era esse jogo de jogar em transição ali muito rápido. Com o Yuri Alberto, o Memphis, que também tem qualidade, consegue acompanhar, né, no caso. E eu acho que foi o maior defeito do Vasco foi esse, foi não se adequar à situação do jogo, que viu que eles estavam jogando contra-ataque e lançamento longo, e a zaga continuou fazendo a linha lá Subindo alto ali. alta, e aí era bola nas E tipo costas, assim, subindo alto sem ser efetivo. Se tu Exato. sobe alto e é efetivo, impedimento o tempo todo. Igor, qual foi o seu sentimento e qual o sentimento agora do Vascaíno em relação a 2026? Vendo mais uma vez os outros rivais, né, na Libertadores, qual o sentimento que fica é realmente de uma, talvez, paciência, gratidão, ingratidão, raiva? O que o Vascaíno olha para o time e para a temporada de 2025 e enxerga um 2026 promissor ou não? cara, foi o que eu já falei aqui outras vezes. Tô triste, óbvio, porra, qualquer um fica triste de perder uma final. Mas esperando que 2026 seja melhor, que o elenco seja reformulado, que seja um elenco melhor. Mesmo sendo vice da Copa do Brasil, vem um dinheiro bom de premiação, tem um dinheiro novo de patrocínio que vai entrar também. Então, é esperar que o Pedrinho, o Admar Lopes se movam e reformulem principalmente a parte do banco de reserva do Vasco, entendeu? E traga algumas peças importantes para o time titular. Por exemplo, um segundo ano de meio campo ali, que é muito importante, que faz falta pro Vasco, no caso. Um centroavante titular, alguém para substituir o Isso que eu ia Ryan. falar, alguém porque para o- substituir o o Ryan, Ryan vai acho que sair, vai né, ser cara? Não vai ter o jeito. principal. Vai ser difícil substituir o Ryan Ser muito com, acima. com a dificuldade financeira que o Vasco enfrenta ainda, Sim, entendeu? é um jogador absurdo. Mas assim, pelo menos achou, de repente, o Andrés Gomes pode ser um desafogo, mas precisa de um centroavante ali para jogar. E o que você acha, Igor, dos torcedores que ficaram satisfeitos com o vice da Copa do Brasil? Satisfeito. Satisfeitos. Eu não vi muita gente satisfeita igual você tá falando, não. Assim, eu acho que tem gente que ficou triste, mas entendeu que o ano, de repente, poderia ser pior. Pode ser isso também. Que o Vasco, no início do ano aqui, qualquer um ia falar o quê? Que A o Vasco expectativa não era essa, por exemplo. chegar numa final de campeonato, ficar... Eu acho que teve muita gente que pensou por esse lado assim, mas satisfeito com a derrota, eu acho que não teve muita gente não. Até porque todo mundo ficou triste pra caralho com a perda do título, né, no caso. Eu esperava uma coisa nível que aconteceu com o Fluminense na Sul-Americana, 2009, que aí surgiu o time de guerreiros e tal. Eu esperava que a torcida do Vasco fosse reagir dessa maneira, sabe? Ficar Tipo, no estádio, é, aplaudir. Não, até mostrar aplaudiram, mostrar Ralou, que- a galera ralou. Pô, mostrar que, porra, tamo aí, ano que vem a gente tá grandão, entendeu? Aí não... Mas não teve. Ângelo? Não, só porque teve um movimento dos torcedores do Vasco que, na verdade, eles queriam que a torcida ficasse puta, que fosse pra porta do CT, que fosse, entendeu? Que fosse cobrar os jogadores, fosse cobrar uma fatia, pelo menos no Twitter, né? Aí o Twitter é a fatia da Irmão, sai fatia, do né? Twitter, porra. Uma galera criticando muito a forma passiva como a torcida do Vasco recebeu esse vice-campeonato. Aí não sei se você concorda que talvez deveria haver uma cobrança maior por causa Mas dessa os caras final. vão quebrar exatamente lá no CT, por quê? Qual o motivo? Porque perdeu a final? Futebol tem isso, mano. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Não dá pra, tipo assim, aceitar que ano que vem seja pior do que esse ano. A expectativa é que melhore ano que vem. Brigue de novo, novamente, por algum título, reformule o elenco, reforce o elenco, entendeu? Agora falar, porra, caralho, pior dos anos, que não foi o pior dos anos, pô. Agora, quem se deu bem com a troca? Desculpa, o Vasco chegou à final sem ser favorito em várias Em fases quase aí, pô. todos os confrontos. Entendeu? E chegou na final. E acontece. Às vezes Assim como o o time com os Corinthians. melhores jogadores acabou ganhando, Não, entendeu? eu acho que o futebol, Futebol tem tem isso. muita dificuldade, a gente é muito passional, assim, da paixão, que de reconhecer que, cara, só se ganha um. Tipo, eu fui o segundo, não é... Ah, tudo bem, eu fiquei em segundo e eu tô feliz. Não,
mas reconhecer que, cara, é um trabalho e é projetar pro ano que vem, porra, vamos tentar chegar de novo e tentar o título. Vamos melhorar o time. Não tem, acho que o torcedor do futebol não tem muito esse pensamento, só quer o título e se não vier o título, o ano acabou, entendeu? Então, Eu acho que Por eu exemplo, sei, acho que o Ana. Corinthians não pode achar que o torcedor corintiano, mesmo ganhando o título, eu acho que não pode achar que tá tudo bem dentro do clube. Exato, Não. perfeito. Tudo que o Isso Corinthians- vai maquiar o que você falou no início do programa. É justo, porque o Corinthians, né, transfer ban, a ideia deles era usar o dinheiro, inclusive, para poder abater e sair do transfer ban. Parece que já foi decidido que vai ser mantido o transfer ban do Corinthians. Então, assim, mas eu acho que a pergunta que eles estão querendo chegar até você é porque usa muito exemplo até do Flamengo e Palmeiras. A torcida, por exemplo, eu sei que é um outro momento que vive os dois clubes, mas a torcida, ela não demonstra estar satisfeita. Tipo assim, se tiver um desempenho abaixo e tal, não sei o quê. E tem clubes em que às vezes ficam realmente tudo satisfeito. Não, tudo bem, na próxima a gente vai. Ah, tá bom, vai dar certo ano que vem. E aí fica nessa morosidade e não gera essa cobrança. O que faz justamente o clube ser grande também é justamente uma cobrança, uma exigência de títulos. Porque, querendo ou não, a gente brinca, te zoa aqui, mas de fato, 14 anos indo para 15 sem título nenhum, é muita coisa para um clube que quer se chamar de grande, entendeu? Cara, o Vasco é grande pela história toda do Vasco. Claro, E isso não isso vai aí- apagar, 15 anos não vai apagar a história Não, toda do não Vasco. vai. Agora, a questão é, muita gente tem que entender, é que o trabalho começou agora com o Pedrinho. Isso aí. O time está sendo reformulado. O clube em si está sendo reformulado. Um monte de coisa que antes estava uma merda, já melhorou muito. A dívida do Vasco de mais de 1 bilhão foi renegociada para 500 milhões. Isso já vai ajudar no investimento do time. É saber que, tipo assim, porra, ano que vem já vai ser uma cobrança maior ainda, por mais resultados melhores. Entendeu? Agora, mano, chegou na final, perdeu, acontece também, é do futebol, entendeu? Sim, também. Quanto tempo não chegava na final? Parece uma coisa boba, mas você estampar a Nike no lugar da capa também já mostra alguma... assim, não que A as de- marcas se importam tanto assim dentro Historicamente, a capa tem até mais história com do futebol. o Com o Vasco. Vasco, não, Aqui, ó. perfeito. Mas agora, a questão é o valor que era repassado pro Vasco. Perfeito. 20 reais. Loja, Pô, mano, mas era quase... O Vasco praticamente pagava pra Sim, usar a pra capa, usar o pô. uniforme, é. Entendeu? Loja, questão de distribuição, pô, tu conseguir camisa mais fácil, outro- talvez é ser outro nível de internacional, empresa, né, é cara? outra É outro coisa. Então, eu Exatamente. vi também que o Vasco ia ser estampado em outros países pela Nike, entendeu? Ia ser um... É, O choro comovente do Verret é um adeus? Será? Porque Eu- ele não foi utilizado praticamente. Olha que ainda foi artilheiro do. Eu não sei se ele do- chorou do- por ser um adeus. Eu acho que ele é... Muita gente vê isso como ele é um representante da torcida do Vasco dentro de campo. É um cara que chegou, se identificou muito, que ele tem esse jeito dele mais batalhador, brigador. Argentina, né? Ele também é argentino. Ele não é aquele cara primor, técnico, tal, tudo. Zero. Mas é um cara que batalha o tempo todo, que dá a vida ali pelo time. Acho que o choro dele é mais por isso, por perder um título, entendeu? Sim, mas assim, uma coisa que pode ser citada, e assim, eu até pensei isso antes do jogo, Vasco, se o jogo fosse a final em Itaquera, o Vasco jogaria da mesma maneira assim, Vasco, Corinthians, Flamengo, esses times, cara, mesmo jogando fora de casa, porque eu acho que o Diniz sentiu isso, por ser em casa é obrigação nossa, cara, não tem essa, cara. Assim, o Corinthians ia jogar igual jogou em Itaquera, assim, acabou que jogou até melhor do que eles jogaram em Itaquera. Jogou. Itaquera, o Vasco foi melhor no jogo. Então, assim, time grande, cara, quando chega em final, não tem essa, vai chegar. Tinha acho que 5, 6 mil corintianos aí, cara. 4 mil, eu acho. Pois é. Eram 4 mil. Quem agradeceu a troca das datas da Copa do Brasil com o brasileiro foi o Fernando Diniz, né? Porque imagina se o Vasco perde lá, faltando 3, 4, 5 rodadas para Nossa. acabar. Desempregado. Ele iria terminar o brasileiro se livrando ali na penúltima rodada e talvez se balançaria no cargo, não, Igor? Provável. Provavelmente ele não estaria nessa. Eu não sei nem se. Provavelmente ele vai ficar porque o Pedrinho gosta muito do trabalho do Fernando Diniz, né? Mas o que passa a sensação do Vasco é que foi a mesma coisa do Corinthians. Meio que escolheu a Copa do Brasil e deixou o brasileiro um pouco de lado. Mas o Vasco não poderia se dar esse luxo. Não sei se o Corinthians poderia, né? Não. Mas o Vasco não poderia, entendeu? E aí tomaram aquela cobrança lá, aquela sessão de psicólogo lá, tudo. E aí voltou a vencer, né, no caso. Mas mesmo assim ainda deixou muito a desejar. O Diniz tem esse problema, só que também tu esbarra na questão do elenco do Vasco, que é muito limitado quando tu olha pro banco de reservas do Vasco. Beleza, olha aqui, vamos então